O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ordenou, melhor dizendo, nesta quinta-feira, que o governo federal passe um pente fino na execução das chamadas emendas PIX, direcionadas por parlamentares ao setor de eventos. Essas emendas são aquelas que não possuem uma finalidade definida previamente e são transferidas rápida e diretamente para um estado ou município indicado por algum parlamentar. Pois é, na última terça-feira, o ministro Dino já havia determinado a realização de uma auditoria por parte da Controladoria Geral da União, que ela fizesse, uma auditoria em 644 emendas parlamentares que foram divulgadas, que foram liberadas, melhor dizendo, sem a justificativa para uso dos recursos. Elas representam, gente, um volume de quase R$500 bilhão. Eu não estou falando em milhões de reais, não. Estou falando em R$500 bilhão. É muito dinheiro. Quem tem mais detalhes sobre este assunto e a decisão do ministro Flávio Dino, é o repórter de O Tempo na Capital Federal, Édio Ferreira Júnior. Olá, Édio, boa noite para você, bem-vindo ao Tempo News. Boa noite, Ibrahim, obrigado. Boa noite, Adriana e a Larissa. O ministro Flávio Dino tomou essa decisão hoje, mais uma vez, fazendo essa exigência de transparência e rastreabilidade nesse processo de transferência das emendas PIX. Essas emendas, como você disse, elas têm um processo menos burocrático, de transferência direta. Então, o ministro cobrou do governo federal explicações sobre essa transferência que é feita para o setor de eventos e para empresas que sejam atendidas pelo PERSE. O PERSE é um programa emergencial de retomada do setor de eventos. Ele foi criado no governo do presidente Jair Bolsonaro justamente para socorrer essas empresas e que tiveram seus trabalhos interrompidos durante a pandemia da Covid-19. No governo Lula ele foi mantido, porém houve uma reformulação para que, diante de evidências de fraude e de algumas irregularidades no processo. Então, o ministro Dino cobrou do governo federal que houvesse explicações sobre a existência de contas específicas para o recebimento desses recursos e se o evento se insere ou não nas regras do PERSE. Foram cobrados os ministérios da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad, o Ministério de Relações Institucionais, do Alexandre Padilha, e o Ministério do Turismo, de Celso Sabino. Também na área da saúde, o ministro, nessa mesma decisão de hoje, fez uma cobrança para que o Ministério da Saúde e a AGU apresentem informações e expliquem a destinação de emendas para esse setor. O ministro também determinou 15 dias corridos para que o Ministério 15 dias úteis, para que o Ministério e a AGU apresentem essas explicações e 30 dias corridos para que estados e municípios também expliquem a destinação dessas emendas. Nessa mesma decisão que o ministro deu, nesse despacho, ele fez questão de ressaltar que é falsa a informação de que o Supremo Tribunal Federal tem bloqueado o repasse de emendas. O que ele esclareceu é que não há um bloqueio, mas sim uma exigência do cumprimento de regras constitucionais de transparência e rastreabilidade. Ibrahim. Perfeito. Édio Ferreira Júnior esmiuçando um pouco mais e trazendo luz àquilo que foi dito pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre essas chamadas emendas PIX. São belíssimo de um problema que eu acho que tem muito a ver com governabilidade, Adriana Ferreira e Larissa Arantes. Porque não é uma defesa exclusiva do Congresso Nacional de dizer assim, vamos botar a emenda PIX para frente. Vamos lembrar que o governo nunca foi exatamente contrário, porque precisava fazer algum tipo de acalanto assim para o Congresso Nacional, dizendo, se vocês querem as emendas PIX, então nós vamos defender junto ao Supremo que as emendas PIX continuem. Por uma questão, me parece, de governabilidade. Assim, as emendas são hoje um dos pouquíssimos caminhos que o governo ainda tem de algum tipo de negociação, utilizando o seu poder como máquina pública. Então vamos aproveitar para a gente trazer, Adriana Ferreira, alguns números importantes que vão chegar para a nossa tela, a nossa direção de TV vai colocar, mostrando como as emendas se tornaram um grande negócio para dificuldades do governo, mas para os parlamentares têm sido muito bons, inclusive. Nossa, e os números aí na tela, gente, vocês acompanham conosco, né? Mostram as emendas,
parlamentares, né, as emendas PIX e as outras emendas. As emendas PIX de vermelho, as demais emendas, né, que aí são as emendas por partido, né, por bancada. A gente tem também a emenda do parlamentar, enfim, são outros tipos, né, outros quesitos aí de emendas. Então elas estão sinalizadas em amarelo. Se a gente for olhar e focar nas emendas PIX, que é o caso do nosso debate aqui também, vejam como elas cresceram, né, em 4 anos. Em 2020, a gente tinha 0,6 e agora a gente tem 8,2. E isso são bilhões de reais. E se a gente for considerar, né, as demais emendas, quase 17 bilhões de reais. É muito dinheiro para ser desembolsado de forma aleatória. Tipo, vou mandar, mas não vou falar para quem, não vou falar para que vai ser usado. Então, a partir daí, você não tem como fiscalizar. O eleitor não tem como verificar se esse dinheiro está sendo realmente aplicado para o que ele precisa. Então, necessário, pelo olhar do ministro Flávio Dino, um direcionamento. É preciso, pelo menos, ter um grau ali de confiabilidade para saber o que os parlamentares estão fazendo com essas emendas, para onde que eles estão enviando esse dinheiro, né? Tem cidade que está recebendo muito. A campeã, a recebedora de emendas, a capital campeã, se arriscam? Larissa se arrisca? Eu vou fazer um chute. certamente não está entre os municípios mais pobres do país. Não é uma capital. Não é uma capital. É uma capital. É uma capital. É uma capital, mas do estado de sim. Presidente tem a ver com o Senado. É? Exato. Do atual? Do atual. Beleza. Então Davi Alcolumbre tá rindo à toa. Davi Alcolumbre e companhia, né? Recebeu em 2024 a cidade de Macapá quase 68 milhões de reais em emendas parlamentares. Então, é a cidade que mais recebeu emendas parlamentares, de acordo com o levantamento aqui do portal Transparência Brasil. E, aliás, é um levantamento muito interessante, viu? Para você que gosta, né, de política, de verificar como que esses gastos estão sendo feitos, Transparência Brasil traz pelo menos um retrato, um raio-x de como foi a evolução dessas emendas, qual cidade recebeu, qual cidade não recebeu. E, inclusive, nesse relatório divulgado, né, no finalzinho do ano passado, inicinho desse ano, mostra exatamente que as cidades com menos habitantes, né, com um percentual de habitantes menores, elas recebem mais emendas do que aquelas grandes cidades. E o que o relatório, ou a conclusão do relatório aponta? Que quando essas pequenas cidades recebem o dinheiro dessas emendas, fica mais fácil haver corrupção, fica mais fácil não fiscalizar, porque interior realmente funciona de uma forma diferente das grandes capitais. Então, a partir daí, a população ela fica mais vulnerável, ela fica mais suscetível a não ter os benefícios do que uma grande metrópole. Então, quem mais precisa realmente, essas emendas chegam, mas não chegam aonde precisa. E não há, neste caso, uma métrica que esteja estabelecida até agora para fazer uma fiscalização na velocidade com que os recursos andam. E é esse um ponto muito relevante mencionado, inclusive pela decisão do Tribunal de Contas da União, nesta semana, que embasou o pedido do ministro Flávio Dino, já na primeira manifestação que ele fez, bloqueando quase 500 milhões de reais para análise, para serem auditados, para depois avaliar o que fazer com esses recursos. É mostrar que mais de 80%, segundo o relatório do TCU, mais de 80% das emendas PIX não são possíveis de serem rastreadas, porque a rubrica que você coloca para fazer essa destinação é absolutamente aberta. Então isso é o que faz com que você não tenha a garantia do que estão fazendo com o meu, com o seu, com o dinheiro de qualquer pessoa que está nos acompanhando. Saber, eu não tenho problema com o recurso do imposto que nós pagamos
ser levado para cobrir necessidades importantes de educação, de saúde, de qualquer outra coisa. Mas assim, eu quero saber se ele foi mesmo, né? O mais importante, eu preciso saber se ele foi parar naquela cidade e como ele está sendo aplicado. É a única maneira que eu tenho de De fiscalizar. acordo com a Transparência Brasil, menos de 1%. Menos de 1%. Das emendas, a gente consegue identificar para onde vai e a finalidade. Lari, com você. Existe também, gente, uma outra implicação para além de toda a dificuldade de fiscalização, de todos os questionamentos em torno do pagamento desse tipo de emenda, que, afinal de contas, é sempre bom lembrar, né? Fruto aí do pagamento de dinheiro público, né? Fruto do pagamento dos nossos impostos, enfim, que é a questão do orçamento propriamente dita. O orçamento de 2025 tinha que ter sido votado no plenário do Congresso no fim do ano passado. Mas, diante de todo esse impasse em torno do pagamento das emendas parlamentares, todo esse embate Congresso, Executivo e STF para definir novas regras, para tentar garantir mais transparência e rastreabilidade, isso tudo travou a análise do orçamento. E aí agora, a Comissão Mista de Orçamento, né, que une ali deputados e senadores, essa comissão vai ter menos de 2 meses para analisar o orçamento federal para 2025, para este ano. E aí eu estava recuperando algumas informações aqui que toda essa questão, né, toda a análise na CMO, ela tem que ser feita e quando a gente pega a peça orçamentária, o trabalho da Comissão Mista de Orçamento é necessário para fazer ajustes, para pedir mais explicações ou mais esclarecimentos em termos de um determinado montante que foi para algum setor, para poder ir para uma outra área do governo, enfim. E aí, com esse imbróglio todo em torno das emendas, o orçamento acabou sendo travado também, e aí agora a gente vai ver uma discussão extremamente assodada, né? Porque não vai ter jeito, tem que cumprir o prazo ali previsto em lei para que isso seja encaminhado ao plenário, mas como que vai ficar? A gente precisa garantir meios e se questionar também se essa análise não vai ficar comprometida e como que isso pode impactar mesmo, não só o funcionamento do governo como um todo, mas todos os outros programas, por exemplo, que necessitam de verba para saírem do papel ou para continuarem sendo realizados pelo governo federal. Então, só trazendo também esse outro ponto de vista sobre como a questão das emendas, para além de todo esse questionamento ético, moral e pragmático mesmo, no sentido de precisamos garantir meios de que esse dinheiro não será desviado e vá, de fato, para um fim que tenha que faça sentido na vida da população, também tem esse outro lado que é muito importante e sempre é importante também a gente chamar o nosso espectador para isso, né? Para acompanhar também esse debate, porque o debate sobre o orçamento no Congresso também diz muito e tem muita relação com o nosso cotidiano, Adriana e Guilherme. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Lari, e estava vendo também as imagens do Congresso, né? Se a gente partir pelo pressuposto de que os parlamentares estão, né, nas casas legislativas para representar o povo, para fazer chegar o dinheiro onde precisa chegar, para garantir, né, os direitos previstos na Constituição Federal, é difícil de imaginar que uma emenda ela vai ser apresentada sem destinatário e sem finalidade. A partir do momento em que o ministro Flávio Dino ele pede, né, essa rastreabilidade ou para que se passe um pente fino nessas emendas, se parte de um pressuposto também de que parte dos parlamentares não tem esse interesse realmente em transparência. Isso me deixa muito preocupada, sabe, com o destino aí ou com o andamento da nossa casa legislativa mesmo. Se não preocupam em transparência, alguma coisa tem por trás, sabe? E aí é complicado, porque corrupção é uma palavra que, volta e meia, ela né, ligada ao Congresso, aos parlamentares em Brasília, está intimamente ligada, né, à capital federal, infelizmente.
volta e meia estão nos noticiários aí notícias e fatos de corrupção. Então é difícil a gente imaginar, sabe, que a pessoa destina um dinheiro, mas não fala para quem, não fala para onde, não fala para quê. Eu fico pensando, se a gente for fazer isso no nosso imposto de renda, a gente vai ter multa, não vai? Lara, você recebeu um dinheiro, mas você não fala para que você usou ou de quem que veio esse dinheiro, tenta fazer isso. Não tem jeito, não. Pega um agente. E tem uma coisa da política, né, Larissa e Adriana? É assim, a ideia sempre quando você utiliza uma emenda, e você pode acompanhar hoje em dia, as pessoas talvez não acompanhassem tanto antes, porque a rede social não era desse volume. Os jornalistas quase sempre souberam, assim, emendas era uma coisa que o deputado, o vereador, o senador esperava ver para chegar lá na cidade e pegar em cima de um trator, numa faixinha, numa obra, dizendo assim: eu trouxe este recurso para a nossa cidade. O recurso está aqui porque eu fiz com que a escola recebesse reformas. Hoje você pode ver isso na rede social de quase qualquer político que tem aí mais de um mandato, esteja no seu segundo mandato. Entregando viatura. Reformei ou entreguei viatura ou fiz isso aqui porque eu destinei emenda para cá. Aí é difícil não concordar com esse raciocínio da Adriana. É assim, se a emenda tem um objetivo de politicamente mostrar para a sociedade que você entregou um bem a ela, que você está fazendo algo para um eleitorado que já é o seu, ou que você está tentando conquistar, ou que apenas você tem um motivo nobre para perceber que um hospital está precisando de recursos, e você vai lá como parlamentar, tem essa capacidade de manobrar o orçamento público, e vai lá e entrega isso. Por que você não quereria que isso seja transparente e que tenha a sua marca, o seu nome colocado lá, dizendo: eu sou o deputado que ajudei a pavimentar a rodovia, a arrumar uma praça, a garantir recurso para um investimento em vacina? Essa pergunta que eu fico sempre pensando por que ela não ecoa na cabeça dos parlamentares brasileiros. E pelo menos tive uma notícia minimamente razoável aqui, que estava vendo agora há pouco, vou dar o crédito aqui, ao portal Poder 360. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai propor um projeto de lei para regulamentar as emendas PIX. Mas eu espero que não seja aquela regulamentação meio de fachada, como não, vamos sair do orçamento secreto, agora nós vamos fazer uma outra aqui. Aí turbina-se as emendas de relator e as emendas PIX e cria-se um outro artifício. Eu acho que assim, o Congresso, quanto mais transparente for, mais aberto for e menos sujeito a ter de lidar com casos como aquele que nós falamos lá de semana passada, de gente com Polícia Federal batendo na porta porque tinha gente negociando participação e comissão em emenda destinada para o hospital, melhor será o trabalho do parlamentar, ou os parlamentares gostariam de ter lançado suspeitas sobre si mesmos na hora de destinar emenda para algum lugar. E isso na minha cabeça não entra.